Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de, mais uma vez, louvarmos o Seu nome, bendizermos a Sua glória, exaltar o Seu poder hoje, no dia do Senhor. Ele nos concede essa oportunidade e nós queremos, juntamente com toda a igreja, glorificar o nome do nosso Deus. Ele nos libertou, nos restaurou, nos transformou. Ele nos deu vida e vida em abundância. E é por isso que nós estamos felizes, alegres. Mesmo em meio aos problemas, dificuldades, mesmo em meio às circunstâncias adversas, o Senhor está conosco. E eu queria lhe convidar a fazer uma leitura bíblica. Nesse momento, abra a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós iremos ler a partir do verso 13. Diz então a palavra do Senhor: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Verso 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Bendito seja Deus por sua palavra, irmãos. Temos aqui uma palavra de esperança. Uma palavra que diz que um dia Jesus irá voltar para buscar o seu povo. O apóstolo Paulo recomenda à igreja a consolar-se uns aos outros. Os irmãos deveriam se alegrar com esta palavra de consolo. Em meio a perdas, a lutas, a dificuldades, a igreja deveria relembrar que Jesus iria voltar, ou vai voltar. Eu quero iniciar esse culto juntamente com você lembrando isso. Meu irmão, minha irmã, Jesus vai voltar. Que haja consolo no teu coração com esta palavra: Jesus vai voltar. Que essa esperança nunca saia da nossa alma. E com essa esperança, que possamos nessa noite entregar a Ele as nossas canções, o nosso louvor e ouvir a Sua palavra. Vamos fazer uma oração? Deus querido, Deus amado, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma noite, podermos cantar ao Senhor, suplicar ao Senhor, clamar ao Senhor e ouvir a tua voz. Rogamos para que o Senhor possa ir ao encontro de cada irmão, de cada irmã que está neste momento em seu lar, em sua casa. Que o Senhor possa receber as nossas canções. Que o Senhor possa atender as nossas orações conforme a tua vontade. E que o Senhor possa ministrar, ó Deus, ao nosso espírito, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, tudo que será feito aqui seja para a Tua glória. Que somente o Senhor seja glorificado. Assim nós te pedimos, assim nós oramos, e por tudo já te agradecemos. Amém
e amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer ao nome do nosso Deus. A graça e a paz, meus irmãos. Que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui, nessa live, para cantarmos ao Senhor, ouvirmos mais uma vez a sua palavra e assim glorificar o seu nome. Desde já nós queríamos convidar você a celebrar o nome de Jesus, celebrar o seu sangue, celebrar a sua cruz, celebrar a sua morte, para que nós pudéssemos viver hoje. Nós bendizemos o Senhor por isso. Vamos cantar a Ele, amém? Com alegria, com toda a exaltação do nosso coração, com toda a gratidão que temos ao nosso Senhor. Amém. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia! Tu és o novo e vivo caminho, Senhor. Obrigado, Deus. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou.
Como é bom cantar desse amor, como é bom cantar do Senhor. Cantar canções que exaltam o seu nome, que expressam toda a gratidão do nosso coração. É a esse Deus que nós cantamos. Não é um Deus que é impessoal, que não se relaciona com os seus, mas é um Deus que se fez homem, que se entregou na cruz do Calvário para habitar no nosso meio, para nos resgatar de volta para Ele. Glórias a esse Deus. Continuemos cantando desse amor. Aleluia. Dos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei esse amor para sempre, viverei esse amor para sempre. Cantarei esse amor para sempre, viverei esse amor. Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei desse amor para sempre, viverei esse amor para sempre. Cantarei desse amor para sempre, viverei esse amor. Sinto que dançando eu celebro ao Senhor. E quando o mundo vê tua luz, eles cantarão de alegria como eu. Cantarei esse amor para sempre, viverei esse amor para sempre. Cantarei esse amor para sempre, viverei esse amor para sempre. Eu viverei, para sempre. Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor por tamanho amor, por tamanha graça, Senhor. Essa graça que nos atrai, que nos chama para mais perto e que leva o mais pobre, mais vil pecador para perto do Senhor. Uma reconciliação inexplicável de Deus para com a sua criatura. Deus, e quando nós estamos imergidos nessa graça do Senhor, nós encontramos em Ti tudo aquilo que nós nunca encontraríamos em lugar nenhum, Senhor. Obrigado por preencher os nossos corações, ó Pai. Obrigado por ir no mais fundo do nosso íntimo, Senhor. E mesmo conhecendo quem nós somos, o Senhor nos atrai com a Tua cruz. O Senhor nos atrai com a Tua graça para mais perto de Ti, Senhor. Eu olho para a cruz, aleluia, Senhor. E para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Jesus, meu Salvador, na cruz mostrou, reflete o amor de Deus, o amor do Pai, do justo Deus. Sim, pela cruz, cante. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
encontraremos, Senhor, diante da tua cruz. Entregamos nossa vida a ti, Senhor. Merecida vida, cante ao Senhor, de graça recebi por sua cruz. Da morte me livrou, me deu vida novamente com Cristo, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Que bom estar aqui adorando ao Senhor depois desses louvores maravilhosos que nós podemos dizer, não é? Grande é o nosso Deus, Ele é adorado e muito exaltado. Antes de passar para o momento da palavra, é costume da nossa igreja promover algumas orações antes. Nós temos falado aqui constantemente, nós vimos especialmente na série de mensagens do Culto Segundo Deus, que está no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar, que os elementos que compõem o culto solene ao Senhor são o louvor, a oração, incluindo a intercessão aí, e a ministração da palavra. Nós tivemos o nosso momento de oração agora, foi uma bênção. E antes de passar para o momento da palavra, vamos fazer o nosso momento de oração com intercessão. E como sempre, gostaria de fazer 2 pedidos de oração. O primeiro é sobre essa quarentena, sobre esse coronavírus, que o Senhor possa estar trazendo paz ao nosso país e nos permita voltar brevemente à nossa rotina, que Ele possa trazer cura às pessoas que estão enfermas e paz para as famílias que perderam entes queridos por causa dessa pandemia. E o segundo pedido de oração é pelas nossas crianças. Todos os domingos aqui em nossa igreja, nós oramos pelos nossos pequeninos. Pedimos, invocamos a bênção do Senhor sobre a vida deles. É parte muito importante da nossa igreja, as nossas crianças. Eles fazem parte do nosso corpo. Nós temos uma atenção especial voltada para eles, com o Ministério Infantil, liderado pela Tia Penha. E é muito importante que nós façamos esse tipo de oração. É um costume que nós queremos preservar, mesmo durante a quarentena. Sem mais delongas, vamos orar. Senhor, nosso Deus de paz, nosso Deus bendito e amado, nós te damos graças, Senhor, e te louvamos, porque Tu és Deus verdadeiro, luz verdadeira. Tu és o Deus que dá a paz em meio às guerras. Tu és o Deus que nos faz florescer em meio ao deserto. Tu és o Deus que nos dá redenção
em meio a um oceano de trevas e escravidão. O Senhor é a nossa esperança, única esperança. Não os cientistas, não o Estado, o governo. Não, Senhor, os órgãos públicos, nacionais, internacionais. Mas é o Senhor que é a nossa esperança, a nossa paz, a nossa bandeira, a nossa provisão. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que liberta. Tu és o único Deus verdadeiro. E em Ti nós depositamos a nossa confiança. Por isso, como Teu povo, nós invocamos o Teu nome nesse momento, Pai, e Te pedimos que possa trazer cura sobre a nossa nação, possa trazer paz para o nosso povo. Senhor, vem tirar de nós esse mal, Senhor, esse vírus tão pequeno, mas que paralisou todos os setores da nossa sociedade a nível mundial, Senhor. Vem, Senhor, nos permitir voltar à nossa rotina de trabalhos, de estudos, que nós possamos voltar a nos reunir como igreja para Te adorar. É isso que nós queremos, Senhor, como Teu povo, nos reunir para engrandecer o Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos porque cremos que o Senhor ouve a nossa oração e depositamos, Senhor, nos submetemos à Sua vontade, seja ela qual for. Cumpra o Teu querer em nossas vidas. Tu és o oleiro e nós somos o barro. E o que o barro pode dizer ao oleiro? Por que me fizeste assim? Tu és o Deus Todo-Poderoso. A autoridade pertence a Ti. O poder, a honra, tudo pertence a Ti. E volta para Ti como glória ao Teu nome, Senhor. Por isso nós apenas apresentamos diante de Ti as nossas petições e nos submetemos a toda e qualquer resolução advinda do Senhor. Nós também gostaríamos de Te pedir, Pai, pelas nossas crianças. Senhor, a Tua palavra diz, Pai, que delas é o reino dos céus, dos pequeninos, e que é melhor, Senhor, pular no lago com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer tropeçar um destes pequeninos. E é por isso que nós Te pedimos, Pai, vem, Senhor, nos fazer edificadores da vida das nossas crianças. Livra-nos, Pai, de ser pedra de tropeço. Livra-nos, Senhor, de impedir que qualquer um deles se aproxime de Ti. Antes, não faça, Senhor, facilitadores desse caminho. Que nós possamos instruir as nossas crianças no caminho da verdade, no caminho da justiça. Que nós possamos instruí-las no caminho que leva até a Ti, Senhor. E que o Senhor, na sua soberania, no poder do Teu Espírito Santo, possa mantê-las nesse caminho. É isso que nós Te pedimos. Salve as nossas crianças, Pai. Alcance elas com a salvação do Teu Espírito Santo, Pai. E que possa preservá-las, livrá-las do mal, especialmente nesse período de crise. É em nome de Jesus que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Sem mais delongas, meus irmãos, não é novidade para nenhum de vocês que eu amo filmes. Olhe, mas eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de filmes, e especialmente filmes de super-herói. Isso é uma coisa que desde criança eu sou muito fã. Eu gosto dos filmes, eu gosto das HQs, eu gosto das animações, tanto da Marvel, mas principalmente da DC. E a DC tem um filme que é um dos meus favoritos, que é o filme da Mulher Maravilha. Ele é simplesmente fantástico. A Mulher Maravilha é uma personagem que eu acho que a maioria de vocês conhecem. Ela é aquela que usa uma tiara na cabeça, que tem os braceletes e tal. E tem uma cena desse filme muito interessante, em que a cena se passa na guerra, eu acredito que seja a Segunda Guerra Mundial, ou é a primeira? Acho que é a primeira. E aí, no meio da guerra, ela vai parar no campo de batalha. Ela está entrincheirada, e ela se cansa de ficar naquelas trincheiras, porque ela é uma guerreira amazona, e elas não costumam ficar em trincheiras. Então ela decide encarar de frente o exército inimigo, e sozinha. Então a cena é fantástica, né? Tem aquela câmera lenta, aquele fundo de guitarra, e ela entra no campo de batalha sozinha. Ela está totalmente armadurada. E ela tem a sua espada na mão. E ela vai lá com muita coragem, preparada como uma guerreira. E de fato ela é uma guerreira. Porém, tem um momento em que a câmera foca no rosto dela. E ao mesmo tempo que ela está lutando com a fúria de uma guerreira, ao mesmo tempo ela está sorrindo.
E por que ela está sorrindo? Porque ela sabe que vai vencer. Ela carrega em si o poder dos deuses dentro do seu universo. E ela carrega em si o poder dos deuses e por isso ela tem absoluta certeza que ela vai vencer. Interessante, quando eu estava assistindo esse filme, eu estava me lembrando sobre a natureza da igreja e sobre como nós podemos aplicar isso, apontar isso para as nossas vidas. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo número 16, versículo de número 13. Mateus 16, versículo de número 13. Pois esta noite nós meditaremos sobre a certeza da vitória da igreja. Mateus, capítulo de número 13, capítulo número 16, versículo de número 13. Já abriu? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne, nem sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Até aí, até o verso 18. Senhor, nosso Deus de paz e misericórdia, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que fala ao nosso coração. Porque o teu evangelho, Senhor, ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Porque assim como a chuva, Senhor, que cai sobre a terra, não volta para o céu, sem antes, Senhor, cumprir o propósito para o qual ela foi derramada, sem antes regar a terra da plantação. Assim a tua palavra, Senhor, depois de lançada, não voltará para ti vazia. É por isso que nós te pedimos, Pai, que aplique esse texto e essa palavra nos nossos corações. Que a pregação, Senhor, que irá se suceder nesse momento, possa ser direcionada, iluminada pela luz do Teu Espírito Santo. E que ela possa produzir em nós transformação. É em Cristo que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos foi escrito por Mateus, o discípulo de Jesus. Ele era conhecido como Levi entre os judeus, que foi exatamente para quem ele escreveu esse livro. Porque, veja bem, cada evangelho ele tem um direcionamento para um público específico. E esse evangelho, o evangelho segundo Mateus, ou segundo Levi, ele foi escrito focado, mas especialmente direcionado ao público judeu. Nesse evangelho, Jesus é apresentado como o Messias, o rei prometido. E por isso que o livro já começa traçando a sua genealogia real, desde a época de Davi, desde a época de Abraão. Ele vai fazendo esse panorama genealógico. E como se deu o cumprimento, é uma característica do livro de Mateus, o cumprimento de várias profecias em Jesus. No capítulo número 3, quando Jesus é batizado, e no capítulo número 4, quando ele derrota Satanás. E então chega o capítulo número 5, que é o grande e maravilhoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou a ética do reino, como alguns teólogos gostam de chamar. E esse é o primeiro momento, então, que no Novo Testamento nós temos apresentado para nós o caráter sofredor da igreja. E Jesus apresenta isso já no início do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, quando ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados aqueles que sofrem injustiças. Jesus vai apresentar a natureza da igreja sofredora nesse ponto. Na teologia, nós costumamos chamar isso de, segundo Berkhoff, o multiforme caráter da igreja, que no caso são dois. Temos a igreja militante
E temos a igreja triunfante. Ela é militante, porque ela está constantemente em uma guerra. E ela é triunfante, porque em Cristo ela é mais do que vencedora. Ela é militante, porque nós estamos o tempo inteiro cercados de inimigos e vivemos num sofrimento sem igual. Mas ela é triunfante, porque temos a certeza que no final, na parousia, na segunda vinda, o nosso Senhor descerá dos céus, glorioso, triunfante, como o pastor Jamerson leu na abertura deste culto, poderoso, vencedor, para trazer a vitória ao seu povo, para derrotar os nossos inimigos, os inimigos da igreja, os inimigos do reino de Deus. De modo que a grande verdade eterna que salta desse texto para nós essa noite é que a igreja milita triunfante porque o seu edificador é Jesus. E a pergunta que eu faço é: o que garante então essa vitória da igreja? E como nós podemos crer nisso, mesmo num momento como esse, de crise, de pandemia, em que nós sequer podemos nos reunir como irmãos aqui, como costumamos fazer? Como nós podemos crer nisso de fato e como isso influencia diretamente as nossas vidas? Sem mais delongas, vamos voltar os nossos olhos novamente para o texto. Mantenha sua Bíblia aberta, porque nós não vamos sair dele. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. E para responder essas perguntas, o texto nos apresenta então 3 fatos sobre a igreja. E o primeiro deles é a guerra da igreja. E qual é a guerra da igreja? A guerra da igreja é que Jesus ele é desconhecido do mundo. Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Você já parou para pensar que todo mundo tem uma opinião diferente sobre quem é Jesus? Você já parou para pensar que todo mundo acha que sabe quem Jesus de fato é? E muitas dessas pessoas que têm uma certeza absoluta sobre quem Cristo é, o que ele se parece, o que ele faz e como os seus filhos devem se comportar, muitas dessas pessoas jamais sequer leu a Bíblia. É uma coisa meio que cultural. Nós temos, por exemplo, os comunistas, que eles já acreditam que Jesus ele era uma espécie de revolucionário. Ele era um proto-comunista, seja lá o que queiram dizer com isso, de que ele estava tirando dos ricos para dar aos pobres, alguma coisa assim. Que ele era um revolucionário contra o império fascista, seja lá o que for. É essa imagem que eles têm de Cristo. Do outro lado, nós temos os testemunhas de Jeová, que vão dizer que Jesus ele é o arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Eles dizem isso. Não me peça para explicar. Tem ainda também os católicos. Que os católicos eles vão acreditar em Jesus? Vão. Mas calma. É Jesus? É. Mas é Jesus com Maria. Não, porque você tem que ter a mãe para ter o filho. Tem que ter o filho para ter a mãe. Você não pode ter um e não ter o outro, porque ela é corredentora com Cristo. Vocês percebem que todo mundo tem uma opinião sobre Jesus? Isso é absolutamente terrível. E aí a gente olha para esse texto e é uma coisa que vem desde essa época. Nós estamos no capítulo 16 de Mateus. Quanta coisa já não aconteceu? Jesus já pregou o Sermão do Monte. Jesus já operou vários milagres, várias maravilhas. E ele chega para os discípulos e pergunta: quem o povo diz que eu sou? E a resposta que os discípulos dão é: uns acham que o Senhor é Elias, outros acham que é João Batista, outros acham que é algum dos profetas, sei lá, Jeremias, que reencarnou. As pessoas simplesmente não sabem quem é Cristo. E isso é sério, porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que a luz do Senhor não lhes resplandeça. E aí isso remete ao texto de Isaías, capítulo número 6.
Quando Deus manda o profeta e ele diz pregue, mas eles não vão se converter, porque vendo, eles não veem, ouvindo, eles não ouvem, eles são incapazes de perceber, eles foram cegados e eles não vão se arrepender dos seus pecados. Eles não vão se arrepender dos seus crimes. Eles são incapazes de perceber quem é o Filho do Senhor, o Filho de Deus. Se a gente lembra, por exemplo, de João capítulo 1, nós temos o texto que é terrível, que vai dizer, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele era a luz do mundo, ele era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. De modo que nós percebemos que a guerra da igreja é esta. É que Jesus não é conhecido. Jesus, ele é desconhecido do mundo. E quem provoca isso, meus irmãos, atente. A culpa não é de pessoa A ou de pessoa B. Não é de político A ou de político B. A guerra não é contra carne nem sangue. Efésios capítulo 6 vai falar exatamente isso. Mas a nossa luta é contra principados e potestades. É contra o pecado, contra o diabo e contra este mundo. O sistema corrupto da humanidade, caída em Adão. Inimiga de Deus, por natureza filha da ira e da desobediência. A nossa guerra é esta. A nossa guerra não é uma guerra ideológica, a nossa guerra não é uma guerra política, a nossa guerra não é simplesmente uma guerra ético-social, a nossa guerra é uma guerra santa, é fazer o nome de Cristo conhecido, porque esse mundo não sabe quem Ele é. E ainda que o vissem, seriam incapazes de perceber, de reconhecer, porque foram cegos. Foram completamente cegos pelo inimigo das nossas almas. O pecado tapa-lhes a vista. E talvez, nós estejamos há tanto tempo ouvindo palavras como essa, ouvindo pregações como essa, e vindo à igreja, e talvez ainda não saibamos quem é Cristo. Talvez ainda não tenhamos reconhecido como Ele de fato é. Eu sempre conto esse testemunho, que certa feita, eu tive uma situação que me deixou traumatizado. Eu estava sentado no chão assim, cercado por 30 adolescentes crentes. E eles estavam esperando para ensaiar uma apresentação na igreja. Eles estavam ensaiando, era um domingo de manhã, eu me lembro como se fosse hoje. E aí eu fiz uma pergunta para eles. Quem é Jesus? A resposta que eles deram foi: Jesus é tudo, né? Jesus é amor. Jesus é meu amigo. E cada um tinha uma resposta completamente diferente e completamente evasiva de quem é, de fato, Cristo. Eles não o reconheciam. Estavam na igreja, mas ainda não sabiam quem Ele era. E essa é uma pergunta que Jesus nos faz. No versículo número 15, Jesus faz exatamente essa pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E isso nos leva para a segunda informação sobre a igreja que o texto nos apresenta. Se a primeira delas é a guerra da igreja, e essa guerra é que Jesus não é conhecido, Ele é desconhecido do mundo, a segunda coisa que esse texto nos apresenta então é o fundamento da igreja. E qual é o fundamento da igreja? E eu lhe respondo desde já: Jesus é Deus. Deixa eu repetir. Jesus
é Deus. Não é um revolucionário, não é o arcanjo Miguel disfarçado, ele também não é menor do que os anjos ou igual a equivalente, corredentor com Maria, ele é o próprio Deus. E como o texto nos mostra isso? Veja então o versículo de número 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba então que esse fundamento da igreja, ele é um fundamento cristocêntrico. Quando Pedro diz que para Jesus, tu és o Cristo, Pedro está dizendo que Jesus é o Messias, o ungido de Deus, aquele que foi prometido, que ele é o rei de Israel, que haveria de se assentar no trono de Davi e reinar para todo sempre. Quando Pedro diz que Jesus ele é o Cristo, está dizendo que Jesus é aquele que era esperado, está dizendo que Jesus é aquele que havia de esmagar a cabeça da serpente, que foi prometido em Gênesis capítulo número 3. Quando Pedro está dizendo que Jesus é o Cristo, está dizendo que ele é o profeta semelhante a Moisés, que foi profetizado no período do Êxodo, está dizendo que ele é então o sacrifício perfeito para o qual o templo e os cordeiros sacrificados em Levíticos apontavam. Quando ele está dizendo que Jesus é o Cristo, está dizendo que ele é então o supremo legislador da igreja, aquele que haveria de suceder Moisés e que seria maior do que ele, como foi prometido no livro de Deuteronômio. Quando ele diz que Jesus ele é o Cristo, está dizendo que ele é a nossa terra e que ele é a nossa paz e que ele é o general dos exércitos do Senhor, que se revelou no livro de Josué, nos capítulos iniciais. Quando diz que Jesus é o Cristo, está dizendo que ele é o nosso verdadeiro juiz, está dizendo que ele é o nosso verdadeiro rei dos reis e senhor dos senhores, está dizendo que ele é, na verdade, o nosso redentor, como foi prometido no livro de Ruth. Quando diz que Jesus é o Cristo, está dizendo que ele é aquele que foi enviado de Deus para reedificar as nossas cidades, para reconstruir as nossas vidas, para restaurar o nosso povo, no livro de Neemias e no livro de Esdras, para nos ensinar a lei de Deus e trazer avivamento sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre a sua igreja, sobre o seu povo eleito, separado desde antes da fundação do mundo. Ele é o Messias que foi profetizado pelos profetas, que foi anunciado que traria renovo depois do sofrimento, depois do exílio. Ele é aquele que Isaías profetizou, que seria nascido de uma virgem, que seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel, o Deus conosco. Dizer que ele é o Messias prometido implica dizer exatamente que ele é o Filho que foi profetizado pelo profeta, pelo rei Davi, no Salmo capítulo número 2, quando vai dizer: beijem o Filho para que a ira do Senhor não se acenda. Esse Filho, esse Messias que foi prometido, é aquele que haveria de sofrer, como foi falado no capítulo número 22, mas que haveria de ser glorificado, como foi falado no capítulo número 24, que entraria nos céus e que se cantaria para ele: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Este Rei da Glória é o Messias que foi prometido. Este Rei da Glória é Jesus de Nazaré. Dizer que Jesus ele é o Cristo. O Cristo significa dizer que ele é aquele pelo qual todos esperavam. Ele é aquele no qual todas as profecias iriam se cumprir. Ele é aquele que traria o reino messiânico de Deus. Dizer que Jesus era o Cristo significava dizer que ele iria restaurar a adoração, restaurar o culto, restaurar o povo. Dizer que ele era o Cristo
O Messias significava dizer que ele era aquele pelo qual todos os pais, desde Adão, ansiavam ver. Mas que agora havia chegado e era Jesus. Ele era o Messias. E Pedro vai dizer, não apenas que tu és o Cristo, mas que tu és filho do Deus vivo. E dizer que Jesus Cristo, ele é o filho do Deus vivo, é fantástico. Porque os romanos diziam que César, ele era o Huio Theos, que significa algo tipo filho de um Deus. Filho de um Deus, com D minúsculo. Ele era o Huio Theos. E os imperadores, eles eram Huio Theos. Os Césares. Mas Jesus, aleluia, Pedro vai dizer, tu és o Huio, tu Theos, tu és o Filho do Deus, único, verdadeiro, vivo, inigualável, todo-poderoso, o Deus de Israel, o eu sou o que sou, tu és o Filho, o único gerado, o único dele, único enviado, igual ao Pai, semelhante ao Pai, a imagem do Pai, tu és o Huio, o único Filho do único Deus. Acima de César, acima de Israel. Israel se achava filha de Deus também. E de fato, o povo do Senhor é chamado no Antigo Testamento de seu filho. Mas enquanto eles eram um filho, Jesus ele era o filho. E quando ele apresenta Jesus como o filho, está apontando de maneira literal para a divindade desse Jesus. Porque ele era o filho, porque ele é igual ao Pai. Ele é o Filho de Deus porque ele é Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus. Por isso que o fundamento da igreja é um fundamento cristocêntrico. E o texto continua, versículo 17. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. De modo que o fundamento da igreja não é apenas um fundamento cristocêntrico, mas é um fundamento divino. A revelação de quem Jesus é não advém de nada humano. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. Nietzsche disse certa feita que e criou o homem deuses à sua imagem e semelhança. Ora, não haveria como ser mais mentira do que isso. Porque Jesus, o Deus verdadeiro, o Filho, não foi criado à nossa imagem e semelhança. Ele transcende a capacidade humana. Ele é escândalo para os judeus. O livro Jesus Histórico vai apresentar que Jesus, ao mesmo tempo que ele era humilde demais para o que eles esperavam de um Messias, ele era grande demais para o que eles esperavam também. Os judeus, eles esperavam um Messias que fosse maior do que Jesus, porque Jesus não era o general que eles queriam. Ele entrou em Jerusalém montado num jumento, não num corcel, não em um alazão. Porque Jesus, diante de Roma, diante de Pilatos, ele não
proferiu um discurso solene e tomou o reino para si. Mas ele disse que ele tinha autoridade porque o próprio Jesus o havia dado. Ele era pequeno demais para o que eles esperavam. Mas ao mesmo tempo ele era grande demais. Porque eles esperavam um Messias que fosse um judeu e um filho de Deus como qualquer outro judeu seria. Mas Jesus, ele era o Filho, o próprio Deus. E isso era grande demais para a cabeça deles. Por isso que Paulo vai falar que Jesus, ele era escândalo para os judeus. Mas ele não é apenas escândalo para os judeus, ele também é loucura para os gregos. Porque quando Paulo começa a pregar no Areópago, ele começa a falar sobre o Deus que criou os céus, a terra e tudo que neles há. O Deus desconhecido que eles adoravam, sem saber, mas que era o Deus no qual todos se moviam, viviam e existiam. Eles até estavam entendendo, mas quando Paulo falou que Jesus morreu e ressuscitou, eles disseram, isso é um absurdo. Os mortos não ressuscitam e deuses não morrem. Isso é loucura, Paulo. Se eu não me engano, foi o próprio Festus que disse isso. Paulo, as muitas letras comeram o teu juízo. Ele é loucura para os gregos, ele é escândalo para os judeus, mas para nós, ele é o poder de Deus, ele é a sabedoria de Deus, ele é o fundamento da nossa fé. E esse fundamento, não apenas ele é um fundamento cristocêntrico, e não apenas ele é um fundamento divino, mas ele também é um fundamento inabalável. Veja o verso seguinte, versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí existem duas teorias de interpretação muito boas para esse texto. E a primeira teoria é que Jesus está falando assim: você é Pedro. Você é uma pedrinha. E sobre mim e sobre esta rocha, que sou eu, a pedra angular, a rocha inabalável, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas que veio a se tornar a pedra angular, a pedra que na visão de Daniel desce do céu e destrói os impérios humanos. Você é Pedro, mas é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. E existe ainda uma segunda interpretação possível para esse texto, que alguns teólogos apresentam. Ele vai dizer, você é Pedro, e sobre esta afirmação que você fez, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre esta pedra, que é essa afirmação, eu edificarei a minha igreja. De qualquer modo, tanto faz. Tanto faz se neste caso a pedra é a afirmação ou a pedra é o próprio Cristo, porque em ambos os casos Cristo é a pedra. Cristo, ele é a pedra. E aí alguns outros vão dizer, ah não, mas a pedra é Pedro. Só que eu sinto muito, mas o próprio Pedro discorda de você. O próprio Pedro lá na frente explicou que a pedra, na verdade, é Cristo. A pedra sobre a qual a igreja está edificada é o próprio Cristo. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo número 2. Diz assim a palavra do Senhor, no verso de número 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura,
Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Ou seja, se até Pedro concorda que a pedra é Cristo, quem somos nós para discordar? Próximo. Fazendo algumas aplicações para a nossa vida disso tudo que nós vimos. Algumas aplicações. Primeiro é que isso deve produzir no nosso coração alegria, segurança e confiança. Porque é o próprio Cristo que está edificando a sua igreja e não nós. Não são os homens, não somos nós, é Ele. Veja o que ele disse sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Segundo, Cristo está se movendo no mundo. Essa é uma frase do Pacto de Lausanne. Deus está se movendo no mundo. E aqui é o próprio dela. Cristo está se movendo no mundo, manifestando-se aos seus eleitos, resgatando suas ovelhas perdidas, chamando o seu povo das trevas para a luz nos 4 cantos da terra. Muçulmanos, chineses, Yanomamis, eles têm testemunhado de encontros com Cristo, o Cristo ressuscitado, através de sonhos e visões. Em todos os lugares do mundo, o nome de Cristo tem sido proclamado. E nós somos chamados a participar disso como seus embaixadores. Mas é Ele, é o Senhor quem está fazendo. Ainda que nós o proclamemos, é o Espírito dele que penetra nos corações e traz os mortos de volta à vida. Porque aqueles que foram cegados pelo mundo, eles são incapazes de ver a luz do Evangelho, a menos que um poder muito maior do que esse mundo lhes faça perceber. Por isso, meus irmãos, que o fundamento da igreja é inabalável. Porque ele é um fundamento divino, do qual Cristo é o construtor. E ele não é apenas o construtor, mas ele é o próprio fundamento. Foi no próprio livro de Mateus, capítulo 7, que Jesus disse que a casa edificada sobre a rocha nunca seria abalada. Por isso que a igreja permanece para sempre no Senhor, edificada em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por isso o mundo, a cultura e todas as seitas tentam desconstruir a pessoa divina de Jesus, dizendo que ele é um arcanjo, ou dizendo que ele é um revolucionário, inventando mentiras a respeito dele, porque sabem que se tirar Jesus, toda a igreja iria ruir. Mas isso não acontece, porque a igreja do Senhor não apenas ela é militante nesse mundo, e nós sim somos militantes, lutando a guerra dos céus, fortalecidos no Senhor, contra o reino das trevas, proclamando o reino de Deus. Mas além disso, a igreja do Senhor não é vencida, porque ela é triunfante por natureza. Nele. Nele somos mais que vencedores. Nele a igreja triunfa. Nele. E isso nos leva para a última parte do nosso texto. Nós vimos a guerra da igreja, o fundamento da igreja. E agora nós vamos ver o triunfo da igreja. O final do verso 17 diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E aqui é interessante nós destacarmos que a primeira coisa que nós temos aqui é que a igreja, ela é de Jesus, ela pertence a Ele.
Jesus não é apenas o fundamento da igreja, Jesus não apenas é o edificador da igreja, mas Jesus, Ele é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o dono da igreja. A igreja pertence a Ele. Ele diz: edificarei a minha igreja. Não de homens, não de pastores, não de líderes, nem de teólogos, nem de governos, nem de denominações, mas a igreja do Senhor, de Cristo Jesus. Ele diz: edificarei a minha igreja. Por isso que Ele é o edificador, porque ela pertence a Ele. E isso Paulo vai dizer também no livro de Colossenses, no capítulo 1, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. E a segunda coisa que nós extraímos daqui é que as portas do Hades não poderão vencê-la. E aí, mais uma vez, nós temos aqui uma briga de traduções, que algumas versões vão traduzir como as portas da morte. Só que existe uma palavra grega para morte, que não é Hades, é Thanatos, ou Thanatos. E aí outra tradução vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas também existe uma outra palavra grega para inferno, que é a palavra Gehenna. E a questão é, então, como nós podemos traduzir Hades? Tanto que as Bíblias NVI, que é a Bíblia oficial da nossa igreja, da Igreja Betel Torre, ela não traduz, ela coloca Hades mesmo, e a gente que se entenda. Mas a questão é, eu tenho para mim que Jesus usou essa palavra de propósito. Porque tanto faz que seja um ou outro. Tanto faz que seja a morte ou que seja o inferno. Ou os dois separados, ou os dois juntos, não importa. A morte e o inferno não têm poder contra a igreja de Jesus. Ele está edificando a sua igreja. E nem a morte e nem o inferno poderão vencê-la. E nem as portas da morte poderão vencê-la. Porque a igreja vive no Senhor e viverá para toda a eternidade. E nem as portas do inferno poderão vencê-la. Porque o Senhor recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E é na autoridade dele que nós somos enviados. Porque ele expôs o diabo e os seus anjos como vergonha pública na cruz do Calvário. Mesmo lugar onde ele também venceu a morte. Então tanto morte como inferno foram esmagados pelos pés de Cristo Jesus, o edificador e Senhor da sua igreja. Por isso que as portas do inferno não poderão vencê-la. Como nós precisamos nos apropriar dessas verdades em tempos como este, em tempos de vírus, de pandemia, em tempos de crise mundial. Como nós precisamos nos apegar a isso e lembrar que nós não estamos soltos ao léu, que nós não estamos abandonados e jogados. Nós somos um povo que tem um Senhor, nós somos uma igreja que tem um cabeça, um dono, nós temos um dono. Somos ovelhas, mas que tem um pastor, o supremo pastor, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós temos Cristo. E se nós temos Cristo, nós temos tudo. Não precisamos de mais nada. Ele é o suficiente. Solos Cristos. Somente Cristo. Se nós temos Cristo, nós temos tudo. E se nós não temos Ele, não temos nada. Não adianta nada ter o mundo inteiro, os tesouros dessa terra, uma saúde perfeita. Está vendo a pandemia da sua casa de luxo no meio de Fernando de Noronha? Não adianta. Sem Cristo não adianta. Ganhar o mundo e perder a sua alma. Mas nós que temos a Cristo, meus irmãos, nós temos um Deus que nos guarda,
que está edificando o seu povo, que está edificando a sua igreja. Nós temos um Deus, um Senhor que nos chama de seus. Nós somos seus, o povo que se chama pelo seu nome. E por isso nós podemos confiar que nem morte e nem inferno podem prevalecer contra este povo. A igreja, ela milita triunfante, porque Cristo é o seu edificador. Então não importa, na Ásia e na África, a igreja está sendo perseguida. Milhares de cristãos estão sendo mortos todos os anos. Dezenas de milhares, não aparecem na televisão, ninguém dá notícia, eles desaparecem, eles são mortos, eles são aprisionados, suas famílias são destruídas, eles são espancados publicamente, a igreja está sendo perseguida, mas ela não é destruída. Ela sobrevive na Janela 1040, ela sobrevive nas igrejas subterrâneas da China, e lá ela cresce. Na Europa, a igreja está sendo oprimida. Oprimida de todos os lados, pelo secularismo, pelo ateísmo, pelo crescente islamismo, pelo relativismo. A igreja está sendo oprimida, mas ela nunca será suprimida. Deus continua levantando missionários e eleitos na França, na Inglaterra, na Alemanha. O Betel brasileiro está lá, a Igreja de Jesus está lá, os missionários estão lá, a Pioneiros está lá, a Jocum está lá, a Cruz está lá. As igrejas do Senhor continuam se movendo lá. Ela pode ser oprimida, mas ela nunca vai ser suprimida. E nas Américas, a igreja está sendo poluída. Heresias novas surgem todos os dias. Teologia da prosperidade, neopentecostalismo. É uma doutrina maluca nova para cada dia que surge. E no meio de tantos Davis Leonardos e Vitor Azevedos, no meio disso tudo, a igreja, ela jamais será corrompida. A palavra do Senhor permanece fiel e inabalável e continua sendo pregada. Você está ouvindo ela nesse momento. E aqui no Brasil, aqui em João Pessoa, a igreja, ela está sendo afastada. Nós não podemos nos reunir como povo, nós não podemos celebrar os nossos cultos por ocasião da quarentena. E tudo bem, nós entendemos, a igreja ela pode ser afastada, mas ela nunca vai ser silenciada. A igreja continua viva, militante, triunfante no Senhor. A igreja nunca será vencida. Nunca. Eu sei que os tempos que nós vivemos são difíceis, meus irmãos. São duros. É muito sofrimento que nós passamos. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Não é mesmo. A igreja sobreviveu ao faraó. A igreja sobreviveu aos filisteus. A igreja sobreviveu ao exílio na Babilônia. A igreja sobreviveu aos gregos, aos medo-persas. A igreja sobreviveu ao cativeiro, ao Império Romano. A igreja sobreviveu. A igreja sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, a Hitler. A igreja sobreviveu às guerras muçulmanas. A igreja sobreviveu ao comunismo. A igreja sobreviveu até hoje e continuará sobrevivendo, porque Cristo que está edificando, e as portas da morte e do inferno e da cultura e do mundo e do diabo, seja lá o quem for, não prevalecerão contra ela. Desde o século III, Tertuliano já dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. É em cima do sangue derramado do nosso povo que o evangelho cresce.
A nossa mensagem sempre foi assinada com sangue e continuará assim, porque para a igreja de Jesus a morte não é nada, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele venceu a morte, Ele arrebentou com as portas da morte, Ele ressuscitou, Jesus está vivo. Ele é quem bate no peito e diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é quem diz: eu tenho os 7 Espíritos de Deus e caminho no meio dos castiçais de ouro e caminho no meio da minha igreja. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele no último dia. Aleluia! No dia do Senhor, no dia da retribuição, no dia do acerto de contas, a igreja que foi perseguida, a igreja que foi oprimida, a igreja que foi pisada, a igreja que foi xingada, a igreja que foi humilhada, a igreja que foi torturada e brutalmente assassinada, nesses mais de 2000 anos de história, ela se levantará e se assentará no trono com o seu Senhor, vestida de glória, como uma noiva ataviada para o noivo, e nada pode impedir o triunfo da igreja de Jesus. Maranata! Maranata! Algumas atitudes para nós. Diante disso tudo, que nós podemos fazer? 2 coisas. A primeira coisa é: seja igreja. Lembre-se que sozinhos nós não temos chance alguma. Se nós tentarmos militar sozinhos, seremos destruídos. A igreja é que é triunfante. Nós precisamos ser igreja juntos. Congregue, cultue, faça parte do corpo. Quando passar essa quarentena, volte correndo para a sua comunidade. Dê um abraço nos seus pastores. E vamos continuar lutando juntos. E mesmo agora, nesse período de quarentena, continue igreja, continue corpo. Não deixe se apagar a chama do seu coração. E esse é o meu primeiro desafio: seja igreja. E a segunda atitude que eu posso deixar para os irmãos é: não tenha medo. Nós estamos nesse momento de crise terrível e tanta gente tem cedido ao pânico, ao desespero. Por isso que eu lhe digo, meu irmão, não temas, não tenha medo. Não tenha medo da proclamação do evangelho, não tenha medo num campo missionário, não tenha medo na vida cristã, não tenha medo no meio da quarentena, do isolamento social, não tenha medo, tenha coragem. Tenha coragem, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Porque Ele está edificando a sua igreja e as portas da morte não podem prevalecer contra ela, contra nós. Porque haveríamos de temer a morte, ou temer o mundo, ou temer o sofrimento. Nós temos Cristo que é maior do que eles. Então não tema, tenha coragem. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Como no filme, que ela já sabe o final. A igreja de Jesus milita triunfante. Ela entra no campo de batalha, igual a Mulher Maravilha, armada até os dentes, mas com um sorriso no rosto, porque ela sabe que já venceu. Se você esquecer tudo que eu disse até agora, se você dormiu até esse momento da mensagem, ou se você só abriu a live nesse momento, guarde pelo menos isso. Nós somos
a igreja de Jesus. Estamos alicerçados nele. Ele está nos edificando e nada pode nos deter. E no final, trocaremos a espada pela coroa. E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Porque as primeiras coisas já passaram, o sofrimento já passou, a morte já passou. E no Senhor, tudo se fez novo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Senhor de toda a terra, Senhor da igreja, Senhor do reino, dos céus, Senhor que governa sobre a terra e reina também sobre aqueles que estão debaixo da terra. Sobre todos tu és soberano e por isso que nós te louvamos e te adoramos e engrandecemos o teu nome. Exaltamos o teu nome, exaltamos quem tu és, Deus de toda a terra. Tu és bendito, Senhor, e louvado para todos sempre. O teu nome permanece de geração em geração. Obrigado, porque nós militamos triunfantes no Senhor. Nós militamos fortalecidos no Senhor. Nós militamos guardados pelo Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós triunfamos em Cristo, nós triunfamos por Cristo, nós triunfamos para Cristo e nós triunfamos com Cristo. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, a Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus verdadeiro, luz verdadeira, Deus de Deus, luz de luz, gerado, mas não feito, o Filho unigênito do Pai. Glória a ele nas alturas, na terra, debaixo da terra, e para todos os povos de leste a oeste, do oriente ao ocidente. Glórias a Cristo na igreja, por meio da igreja, através da igreja, nele que é a tua igreja, que ora e te adora nesse momento, Senhor. Amém e amém. Louvemos ao nosso Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos
nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Depois desse louvor abençoado, dessa palavra abençoada, nós podemos encerrar mais um culto tranquilos, satisfeitos, regozijados no Senhor. E antes de encerrar, eu gostaria de dar alguns avisos muito importantes. E o primeiro aviso é que essa semana tem culto na quarta-feira, às 20 horas, no nosso Instagram. Acompanhe lá, participe conosco. E agora eu já adianto as redes sociais. Você pode ver aí o nosso Instagram, o nosso Facebook e o nosso YouTube. Em todos eles é o mesmo arroba Igreja Betel Torre. Então é youtube.com/Igreja Betel Torre, instagram.com/Igreja Betel Torre, facebook.com/Igreja Betel Torre. Não tem como errar. E no nosso Instagram que vai acontecer o nosso culto de oração, às quartas-feiras, como já é de costume. Os nossos aniversariantes dessa semana. Essa semana tivemos apenas a irmã Maria Luísa Pereira, esposa do irmão Val. Deus abençoe, irmã Maria. Deus abençoe o seu esposo, irmão Val. Que o Senhor possa lhes guardar, lhes dar graça nesse período de quarentena, nesse período de pandemia. Que nós possamos nos ver novamente quando voltar esse culto. Estamos com saudade da senhora, do seu esposo, da sua família. Ansiamos pelo seu retorno, assim como os nossos cultos ao Senhor. E por fim, meus irmãos, nossos dízimos e ofertas. Você pode ver aí a conta bancária da igreja, você pode enviar para nós o seu dízimo e a sua oferta por meio de transferência ou de depósito. E se porventura você não tiver como fazer isso, os irmãos da nossa igreja têm os contatos dos 2 Tiagos, que são os tesoureiros da nossa igreja. Eles podem lhe ajudar a fazer a sua oferta, o seu dízimo, a sua doação para nós, que nós teremos muito prazer em receber. Lembrando que nós cremos nisso como mandamento do Senhor, nós cremos nisso como parte do culto, é bíblico, como parte da adoração a Deus, é neotestamentário, é para nós recebemos isso, e é também a forma como a igreja se mantém, é a forma como nós pagamos nossas contas, como nós mantemos o nosso prédio, como nós mantemos toda a nossa estrutura. Sei que os irmãos compreendem isso e nós louvamos a Deus pela generosidade com a qual vocês têm contribuído. Nós temos conseguido pagar as nossas contas em dia. O Senhor, nosso Deus, tem sido provedor para vocês e para nós nesse período de dificuldades, de crise econômica. Por tudo isso que eu falei agora, pelo aniversário da irmã Maria Luísa, pelos dízimos, pelas ofertas, pelo culto, pelo louvor, pela pregação, vamos orar. Vamos orar dando graças ao nosso Deus, que nos proporcionou todas essas coisas. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu mais do que nós poderíamos pensar ou pedir. O Senhor falou ao nosso coração esta noite através da sua palavra. O Senhor nos deu a oportunidade de elevar a Ti cânticos e ações de graças em orações. O Senhor nos deu esse privilégio. Te adorar é um privilégio. Recebe este culto. Recebe essa adoração. Que a palavra que foi pregada esta noite possa permanecer nos nossos corações essa semana. Que o Teu Espírito nos faça lembrar dela e nos ajude a proclamá-la aos perdidos. Quero Te dar graças pela vida da irmã Maria Luísa, Senhor, e pelo seu esposo, o irmão Val. Abençoe esse casal, abençoe essa família, derrame a Tua graça sobre eles, Pai. Senhor, vem ser provisão na vida dos nossos irmãos, nas suas contas bancárias.
Vem, Senhor, trazer aquilo que eles precisam, o pão de cada dia. Nós te damos graças porque o Senhor tem sido fiel e permanece fiel, mesmo quando somos infiéis, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Fruto da tua graça, Senhor. Glória a Deus por sua graça. Glória a ti, Senhor, pela sua graça. Glória a Cristo e ao Santo Espírito, que tem nos dado mais do que nós poderíamos pedir. É no nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Divino Espírito Santo, esteja sobre toda a igreja triunfante do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana.